Boa noite, amigos e amigas. Está começando mais um programa Toque do Coletivo Alvorada. Hoje é terça-feira, dia 16 de dezembro de 2025. Gente, ano acabando, um ano difícil, né? Complicado, mas, por outro lado, para o Coletivo Alvorada, foi um ano de muito sucesso e muito crescimento. Muita luta e muito crescimento. Exatamente por isso, esse programa de hoje, que é o 38º em 2025, é o nosso último desse ano e, claro, que a gente vai fazer um balanço do trabalho que foi realizado, desse enorme trabalho que bombou, e não bombou só em Minas Gerais, eu diria que bombou no Brasil e até fora do Brasil, e a gente também vai falar sobre as perspectivas, o que vem aí do Coletivo Alvorada em 2026. E claro que para fazer esse balanço e também essa perspectiva, né, o que vem por aí, a gente vai contar com duas figuras fundamentais, principais, dois coordenadores do Coletivo Alvorada. E vamos contar também com a participação da responsável técnica por esse programa e por grande parte do que faz o Coletivo Alvorada. Então, já vou chamando logo nossos queridos amigos e parceiros aqui para a tela. Vou chamar o Pedro Martins, que é coordenador do Coletivo Alvorada. Vou chamar o Muniche, que é coordenador do Coletivo Alvorada. E chamar também a Alexandra Badaró, que é a nossa produtora técnica. Aí, agora o time está completo, o time aqui do Toque do Coletivo Alvorada. Né? Claro que o Coletivo Alvorada é muito maior. Boa noite, Pedro. Boa noite, Muniche. Boa noite, Alexandra. Tudo bem com vocês? Boa noite. Boa noite, Ângela. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui. Boa noite, Alexandra. Boa noite, Pedro Martins. Boa noite, Boa noite, militância. Isso. Boa noite, militância. Boa noite, militância alvoradense, que nunca nos abandona. Exatamente por isso, já tem muita gente conosco. Então, boa noite para vocês. E olha, aquele pedido que eu sempre faço, né? Curte, compartilha, porque, olha, a gente não tem apoio de banco, não tem agronegócio, não tem governo, não tem ninguém nos financiando. Então, quem nos apoia, quem financia, é a nossa militância, é a turma do Coletivo Alvorada e os nossos amigos em todas as áreas. Então, é com vocês que a gente consegue fazer esse trabalho bacana que o coletivo faz, né? E aí, já vou pedir a Alexandre para colocar na tela, de saída, o nosso Pix, né? A nossa chave de Pix. Aí, gente, olha, para contribuir com qualquer valor para o Coletivo Alvorada, a chave Pix é alvoradacoletivo@gmail.com. Repetindo, alvoradacoletivo@gmail.com. Você pode contribuir com qualquer valor e é sempre muito bem-vindo. E hoje, em especial, você vai ver para onde que vai o seu dinheiro. A gente, todo o programa, no final, já faz um balanço, né, que é uma espécie de prestação de contas, o que fizemos na semana que passou. Mas hoje você vai ver isso tudo em retrospectiva e você vai ver que cada centavinho de apoio a esse coletivo é aplicado na democracia, nos direitos humanos e sempre, sempre, sempre na ênfase, né, nas pessoas, porque o mais importante para nós é o fim da desigualdade, o combate à desigualdade, a democracia e gente. Gente, para nós, é sempre para brilhar. Bom, então vamos logo começar essa retrospectiva. E olha, não deu nem para colocar na retrospectiva que a gente fez o card de hoje. O card de hoje que é em apoio ao queridíssimo padre Júlio Lancelotti, que, para variar, forças obscuras, e elas estão presentes em tudo, inclusive na igreja católica, né? Estão tentando retirá-lo daquele trabalho maravilhoso que ele faz exatamente junto aos pobres, aos mais pobres, aos moradores de rua, aqueles que não têm nada e querem tirar dessas pessoas até esse apoio, essa solidariedade que nunca faltou por parte do padre Júlio Lancelotti. Então, gente, é o mais recente trabalho do Coletivo Alvorada. Esse não deu nem para a gente colocar aqui, porque ele ficou pronto no meio da tarde, se não me engano. Então, exatamente por isso, eu vou começar perguntando para o Pedro, né? Pedro, fala um pouquinho para a gente desse trabalho dos cards, nas empenas dos prédios, das projeções, enfim, que é uma das partes do que o Coletivo Alvorada faz.
Então, esse trabalho é um trabalho feito junto à Alexandra, que está aí, né? A Alexandra é minha companheira ali de todos os dias, de fazer projeção, de fazer CAD, de baixar vídeo, de editar vídeo, para que a gente consiga manter ali em cima da notícia do que está acontecendo. Esse ano, inclusive, o Coletivo Alvorada deu alguns furos jornalísticos aí, saiu primeiro, né? Denunciando alguns fatos e anunciando outros fatos. É um trabalho que o Alvorada começou lá atrás, de projeção, né, junto ao Fernando Vaz e tal, nosso grande parceiro que hoje está na Bahia, e a gente vem trazendo que virou uma linguagem do Coletivo Alvorada, né? É uma forma de linguagem que a gente trouxe para as redes sociais, que em vez da gente fazer aquelas coisas amarradas, gráficas e tal, a gente reproduz uma projeção, ou inclusive, né, junto às ações de ruas que a gente faz com o Muniche também, intervenções culturais e tal, fazem componentes dessa linguagem que o Alvorada traz às redes sociais, né? Uhum. A gente pode ver alguns exemplos desses cards, Alexandre? Vamos ver se dá para exibir? Porque é legal falar e mostrar. O Alvorada é isso, ele fala e mostra, né? Não fica só na conversa, não. E é interessante, né, Pedro? Porque outras entidades acabaram usando essa mesma linguagem das projeções. Exato. As faixas no viaduto. Hoje eu passei no centro, tinha uma faixa nossa que uma turma encomendou, né? Que a turma do busão eu podia até ter mandado essa foto. Estava lá no viaduto Santa Teresa, falando, né, que foi uma conquista, o busão 0800 aos fins de semana, uma conquista de toda Belo Horizonte. Também são parcerias que o Alvorada vem fazendo ao longo do tempo. Esse card nós soltamos hoje de manhã, logo quando uma jornalista que trabalha com o padre Júlio Lancelotti me enviou o texto e falou: Pedro, precisamos de divulgar. Eu vejo que eu não estava sabendo do que estava acontecendo, fiquei sabendo hoje de manhã, e logo a gente produziu esse card, né, que é uma reprodução de projeção. A gente trabalha com várias linhas, né? A gente trabalha com a projeção, esse ano fizemos várias projeções reais, e também para a gente manter. O Alvorada ele está aberto a utilizar todas as tecnologias disponíveis. E a gente vem aprendendo muito com essas novas tecnologias. O Alvorada vem virando uma referência aqui em Minas Gerais, eu acho que até no Brasil, também na tecnologia de inteligência artificial, né? Depois, mais para frente, nós vamos falar sobre isso. Então, esse foi um card que nós soltamos hoje e que deu uma viralizada nas redes, em apoio ao trabalho maravilhoso que o padre Júlio Lancelotti faz em São Paulo, e é um exemplo, né, para todo o Brasil. Sim, e tem esse outro card aí, só volta um pouquinho, Alexandra, o do Zezé de Camargo, né? Que também... Esse nós soltamos ontem, Isso. Também esse viralizou. Bombou. Né? Bombou. Inclusive, está todo mundo usando por aí, né? O Zezé é superfaturado. Eu já vi em dezenas de redes, e eu acho ótimo quando nos copiam, quando a gente dá uma ideia, né? Para que todo mundo que vire hashtag. E virou uma tag nacional essa aí. Exato. Ele podia ter passado sem essa, né? Mas... Um imbecil. Misógino, né? Machista. Horroroso. Sertanejo. Vamos seguir, Alexandra? Olha os outros cards, que bacana. Vocês querem comentar? Você, o Muniz, também querem comentar? Pode comentar, Muniz. Esse eu não estou conseguindo ler, me lê para mim. Vitória do Glauber. Vitória é uma luta que a gente acompanha, né, gente, desde o ano passado, né? Todo o Coletivo Alvorada, o Muniz sempre atendendo os pedidos também ali da turma do PSOL, né? A nossa companheira, como é que ela chama? A Consola, que também está nessa luta. A Bela Isso, Gonçalves. A Bela e tal. Então é uma luta, é outra vitória, né, do povo brasileiro, da democracia, mesmo ele tenha sido afastado, mas a gente teve uma grande vitória, foi inclusive utilizado como chantagem para que tentassem liberar ali Eduardo Bolsonaro e outros, né, Zambelli, e a gente conseguiu reverter isso com muita pressão nas ruas e nas redes. Esse congresso, que para mim, como Lula disse, eu concordo plenamente, o pior congresso da nossa história, queria chantagear, né, caçando ele e Zambelli junto. Acabou que
a gente conseguiu impedir a cassação dele. Exato. O que eu acho interessante, Ângela, é que esse movimento das projeções começou ali quando a gente percebeu que a Dilma ia sofrer o golpe, né? E nós começamos a fazer essas projeções em árvores ali de cima do maleta. Aí tinha umas árvores ali, a gente ia para a varanda do maleta. Onélio Costa, naquela época. Nélio Costa, um projetor bem caseiro, pequenininho, e ali começou a aparecer isso nas redes, ninguém sabia quem era, porque o Alvorada a gente não queria que aparecesse o nome da gente, a gente queria que fosse uma coisa anonimato, assim, e tal. E isso gerou um movimento que virou um movimento nacional. Isso que eu acho muito curioso, assim, né? Eu não sei se nós inventamos essa roda, mas eu sei que essa roda girou e virou um movimento nacional, né? E aí a gente estava fazendo nossas projeções com essa maquininha pequenininha, junto com a empresa que faz o Cristo Redentor abraçar, fechar, andar, virar, sabe essas coisas assim? Empresa profissional de São Paulo, do Rio, eles começaram, né? Também, Aí foi quando junto com a entrou o gente, Projetemos, né? Que é um grupo o Projetemos, que virou o que é um Grupo grupo que, Nacional durante a Projetemos. pandemia, a gente chegou a ter 11 capitais projetando no mesmo dia, com a mesma pauta, e depois foi desvaziando, mas como na pandemia estava todo mundo preso em casa, quem tinha projetor... Eu acho que o que o Muniz quis dizer, a projeção já existia. Essa projeção política, denúncia, trazendo pautas sociais, né? Essa realmente começou ali com a gente, com a galera de São Paulo, e depois expandiu para o Brasil inteiro. Isso. Vamos para frente, Alexandre? Mas aí, olha esse outro. O cerco está fechando, Arthur Lira na mira do STF. Isso faz parte, a gente fez uma série de projeções sobre o Congresso, né, gente? A gente vem inclusive depois vamos falar do IA, como foi importante o IA na luta para barrar muitas pautas bombas do Congresso, né? E a gente teve uma sequência falando do Lira, pode ir passando, Alexandre, do Lira, do Hugo Mota, do Alcolumbre, né? Fizemos uma série de projeções que viralizaram o Brasil afora, em parceria, inclusive, hoje a gente tem uma parceria muito forte com algumas páginas grandes da esquerda, como a do Projetemos, como a da Esquerda Online, que é uma página muito parceira, que, inclusive, gente, daqui a pouco, às 21 horas, nós vamos lançar um vídeo da Copasa, né, chamando para amanhã, que amanhã vai em votação o segundo turno, né? Vai a votação às 10 horas da manhã na Assembleia Legislativa, todo mundo lá, importante, Minas Gerais se levantar, é o último momento, ou agora ou nunca mais, que a gente tem para barrar essa privatização, essa venda do Zema, né, tentando vender nossa água. O importante é que agora entrou um movimento de prefeitos, né, na luta da Copasa, a gente acha que podemos, amanhã é a primeira votação do segundo turno, são 2 votações, eles estão querendo fazer as 2 amanhã mesmo. Se passar às 10 da manhã, a primeira, eles já vão tentar passar às 8 horas da noite a segunda. Já está agendado lá na Assembleia. A gente tem que barrar às 10 horas da manhã e tentar barrar também às 8 horas da noite para tentar postergar isso um pouco mais, né? E vamos ver a correlação de força nas votações de amanhã com esse movimento dos prefeitos e todo esse movimento que os sindicatos, junto ao Coletivo Alvorada, a CUT e tal, tem feito ao longo desses 2 meses aí em defesa da Copasa. Exato, e é um absurdo, essa pressa toda do Zema, né, gente? Só pode significar medo, né? Eu nunca essa vi pressa não, essa pressa tem nome, é dinheiro. Não é medo, é dinheiro, é atropelar. Ele quer entregar logo, senão não consegue entregar. Né? É dinheiro, exato. O Muniz está querendo falar? Diga, Muniz. É só uma observação que as nossas projeções, eu acho que uma das coisas que faz ela viralizar é porque essas projeções nos prédios, elas funcionam como a manchete do dia. Porque no jornal a gente passava nas bancas e tinha aquela frase grande do jornal que era a manchete do dia. Então a gente sempre trabalha com o furo do dia, aquilo que está quente naquele momento, o que está acontecendo,
e a gente observa que sempre são frases muito curtas, bastando a mensagem rápida. E isso, na velocidade da internet, chama atenção. Né? Então, Exato. tem essa coisa da a frase de efeito correta, no momento certo, como uma manchete disponível na rede social, remetendo a assuntos do dia. Então, acho que isso é uma característica das nossas projeções. Isso, e é Exato. muito legal, porque é uma forma de pautar também, né? Olha, gente, atenção, o que está rolando hoje é isso, né? Fica de olho, né? Legal. Vamos em frente, Alexandre? Aí, de novo, né, a luta, que é uma luta permanente em defesa das mulheres contra o feminicídio, né? Chega de machões, chega de violência. O coletivo Alvorada é um coletivo feminista por excelência, né, gente? Sim. Inclusive Sim. assim, né, gente? Não, eu não posso nem me dizer feminista, porque nós homens, ainda estamos nos desconstruindo. Mas pela vida das mulheres, pelos direitos, sabe? Porque o machismo, eu apanho em casa todos os dias sobre isso. São pequenos detalhes, é o cuidado com a toalha, né? É o cuidado com a lavar a louça depois do almoço. Então, eu ainda cozinho, ainda tenho esse dom de fazer o almoço, o jantar, mas ele são detalhes. Agora, os direitos humanos, né, gente? O direito das mulheres, e principalmente contra esses machões. Essa frase eu criei, se não me engano, você lembra do texto, Alexandre? Mas foi de algum machão que apareceu aí nas redes, que deu um rebuliço, e a gente soltou essa dos machões. Eu não me lembro agora, mas tem. Oi? Calvo da Campari. Pois é. É sempre, todo dia aparece, né? E a gente está nessa luta contra esses machões bolsonaristas. Haja visto o Zezé de Camargo, né? E todo dia aparece um. Mas é isso. E a gente está combatendo. Exato. Vamos seguir? Pois é, a Lava Jato também voltou à cena, né? Essa foi uma que viralizou, porque essa matéria saiu, eu acho que 3 minutos depois, eu consegui soltar essa da operação, foi quase um furo de jornalismo essa aí. Eu peguei essa matéria, não sei se foi de uma notinha do Globo News que saiu. E aí, mas enfim, é uma luta incansável nossa, né, gente? Eu sempre falo, estou falando muito, depois o Muniz pode falar. Eu só vou descansar, gente. O Coletivo Alvorada só vai descansar, porque para mim esse é um dos maiores traidores do Brasil, que é o Moro, Sérgio Moro. Só vou descansar quando ele passar, no mínimo, os 580 dias na cadeia que o Lula passou, no mínimo. Então, a gente sempre vai estar de olho no que acontece com o Moro, principalmente agora que as investigações estão em andamento, que estavam paradas há muito tempo, e a gente vai cobrar sempre que Moro e Delanol sejam responsabilizados pelos que eles fizeram com o Brasil e com o Lula. Exatamente. E o Muniz assina embaixo disso direto, né, Muniz? Sim, porque a gente observa, né, Ângela, que tudo que a gente vem passando tem a influência muito forte da Lava Jato, né? E a queda da Dilma, porque já se sabe que foi tudo tramado nos bastidores, a prisão do Lula. Então, a gente sabe que o Sérgio Moro estava agindo ali o tempo inteiro para abrir o caminho para a extrema-direita. No Em entanto, que acordo quando com os Estados Bolsonaro é Unidos, né, eleito, Muniz? ele pula para dentro do ministério, né? E continua nessa missão. Então, eu acho que ele é um personagem dessa tragédia brasileira que precisa de ser responsabilizado por tudo que aconteceu no nosso país nesses últimos anos. Exato. Olha, e o Coletivo Alvorada teve presente. Olha, para falar do balanço que o Coletivo Alvorada fez esse ano, a gente tem que falar de tudo que aconteceu esse ano, porque o coletivo estava em tudo. Por exemplo, eu estou lembrando aqui, o coletivo estava direto atuando ali na luta, na torcida, para que o filme Ainda Estamos Aqui vencesse, né, o Oscar. Foi Inclusive, lindo. fez um evento presencial. Qual dos dois quer falar sobre o evento presencial? Sobre Ainda Estamos Aqui?
Deixa eu falar, porque quando a gente viu aquilo, eu liguei para o Pedro, Pedro, nós temos que fazer uma coisa. Vamos estender um tapete vermelho e vamos fazer um ato e vamos aproveitar esse momento para a gente homenagear todos os desaparecidos políticos de Minas Gerais. Aí eu arrumei as fotos dos desaparecidos, colocamos o tapete, a Iolene vestiu de Fernanda Torres, fomos para a Praça da Liberdade, e foi um barato aquele movimento, foi um sucesso. Conseguimos um tapetão, estendemos lá, foi muito bonito. Houve uma repercussão muito forte. Depois a gente transformou o pirulito no troféu, que também foi uma ação que teve boa visibilidade no Brasil inteiro. E no dia da votação do Oscar, houve lá no bar, lá, como é que chama, Pedro? Oratório. No oratório, que a gente fez uma convocação e que também virou uma grande festa, uma grande celebração. Então foi um momento de muita alegria, né? Porque a gente passou muito perrengue, né, gente? Então, quando a gente tem esses momentos de alegria que deixa a gente progressista, a gente de esquerda feliz, porque a gente vê que as nossas batalhas, as nossas lutas valem a pena, né? Aí que lindo que ficou isso daí, né? Foi muito bonito todo esse momento aí. Gente, só falar, olha, essa aí foi uma montagem que nós fizemos com o IA, e, olha, essa viralizou assim. Não, essa fui eu que fiz. Ah, não, a montagem que IA foi a estátua, né, que o João fez, não foi, não? Ou foi você que fez? Essa daí fui eu que fiz. Alexandre, perdão, meu bem, tirando teu crédito. A inteligência artificial aí não é artificial, não, é só a inteligência mesmo, é a Alexandra. A inteligência Alexandra. E essa foto viralizou, gente. Viralizou no Brasil inteiro. E gerou matéria de jornal, né? Várias matérias nos jornais, na mídia tradicional. Foi muito bacana. Isso. Tudo é o time, né, Muniz? É o time da coisa. Olha, e aí, gente, falando sobre a festa no carnaval mesmo, né? A gente chamou no dia do Oscar, quer dizer, que era carnaval, a gente chamou uma festa no oratório que simplesmente, 2 dias antes, que simplesmente deu 10 mil pessoas. Simplesmente. Foi Rede Globo, foi o Fantástico, foi SBT, foi Record, foi a Band, todo mundo cobriu a festa. Foi muito, muito, muito legal. Exato. E olha, ainda estamos aqui, nos remete, né, a um período muito duro da vida brasileira, torturas, ditadura, desaparecimento, e é um período que diz muito de perto para você, né, Pedro? Que teve um tio muito querido morto, né, desaparecido, e esse ano, finalmente, a família recebeu a certidão, né, de óbito. Exato, num momento muito... sobre isso, porque foi um momento muito maravilhoso, né? A gente tem que agradecer mais uma vez ao Nimário Miranda, que esteve atrás, né? O Nimário, nosso ídolo dos direitos humanos, um parceiro do Coletivo Alvorada, que sempre, né, que foi o fundador, praticamente o fundador, né, dos direitos humanos no Brasil, foi o cara que fundou os direitos humanos no Congresso, e por aí vai, em vários municípios, em vários estados. E o Nimário trouxe não é um encerrar, porque isso nunca acaba, né? A gente não tem o corpo do Pedrinho ainda, não temos os arquivos para saber as condições da morte dele, mas foi um alento à família receber, foi um reconhecimento à família. E, assim, hoje nós temos lá a Macaé, no Direitos Humanos, agora... Outro dia, o Reinaldo, né, o nosso ídolo do Galo, também recebeu um reconhecimento. Então, é isso, é um processo que ficou parado ali, né? Os direitos humanos foi extinto durante Bolsonaro, né? Foi fechado o Ministério, foi fechada a Comissão, né, da Verdade, e agora a gente está reconstruindo todo esse processo, né, da memória, da verdade e da justiça, para que isso nunca mais aconteça. Exato. E eu estou lembrando uma performance do Muniz incrível. Maravilhosa. A antiga sede do DOPS. Fala um pouquinho sobre isso, gente.
Porque foi um dia de luta, né, sobre a questão dos desaparecidos, e aí a gente foi ali para as escadarias, né, com todas essas fotos que a gente já tinha usado lá no trabalho do Ainda Estamos Aqui, e eu refiz a minha performance de um torturado, né? E foi bem interessante que depois, aí, ó, no Pau de Arara, né? Que depois, Ângela, teve a ocupação desse espaço e nós fomos lá com o Fabiano Leitão e com o André Constantini. Fizemos também uma ação que viralizou e que foi muito bonita e muito E são forte. dois parceiros, né, Fabiano, do Coletivo Alvorada, o né, Fa- Monique? É bom falar. Um do Rio, outro de Brasília. O e aí o Fabiano é o Fabiano Fabiano tocou trompetista, não é? Para as pessoas Isso. trompetista, aí localizarem, né? ele tocou a música, como é que chama, Pedro? E Gente, o aqui nome dela a mais aqui? famosa. Marcha fúnebre? Não, Tocou da a esquerda, música da a música esquerda, da esquerda, gente. Esqueci o nome. da Ali Aquele é Rússia no o lá. hino local da aonde... campanha do Lula, não é? Não, 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 não é do não. Lula, não. Não, A gente, o canto da esquerda Internacional, russo e não. tal, já foi. Bom, segue que Ah, depois eu vou lembrar. a Sei. Internacional. A Internacional. Internacional. Não é da Ele Rússia, é italiano, né? internacional e a gente filmou e ele tocou no local que as pessoas eram torturadas no Pau de Arara. E foi muito forte. E viralizou também. E naquela ida ali, aquele dia, nós conversando ali, o Fabiano ficou com uma missão de procurar o presidente do IPHAN em Brasília e colocar em conexão com o pessoal que está na frente dessa ocupação para o tombamento. E o tombamento vai sair, né? A gente articulou e o tombamento do DOPS vai sair, já está em processo e deve ser entregue o tombamento em breve, né? Então, também é mais uma conquista de um movimento coletivo Alvorada nessas ações ligadas aos direitos humanos, tortura nunca mais. Eu tenho essa questão da tortura comigo assim muito também de muito impacto, né? O meu primo de segundo grau, Célio de Castro, era procurado pela polícia, a família tinha que ficar escondendo, e eu lembro que logo na abertura, quando sai aquele livro Ditadura Nunca Mais, e eu li o livro, eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. Eu fui tão impactado por aquele livro, eu chorava tanto, eu falei, não é possível que isso aconteceu desse jeito. Então, quando eu entro nesses lugares, eu tenho toda uma memória daquele primeiro contato, da descoberta do que estava acontecendo de fato, né? Então, é uma luta que eu gosto de estar na frente, me move muito emocionalmente, porque é uma coisa que eu acho que a gente não pode esquecer. A gente tem que lembrar para que isso nunca mais aconteça, nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo, né? Esse tipo de barbárie, de tortura, de coação dessa forma, como é feita pelas ditaduras, isso é uma coisa muito terrível para a vida das pessoas. Exato. E não deixa de ser uma derrota para o Zema também, porque ele não queria de jeito nenhum que aquela antiga sede do DOPS virasse, né, esse espaço de memória, né, para que nunca mais se esqueça e nem aconteça, né, barbaridades como aquelas de 64. Bom, mas vamos seguir aqui. O Coletivo Alvorada também abordou, além dos temas locais, mineiros, brasileiros, temas internacionais. E um dos temas que mobilizou muito a nossa militância foi o genocídio que Israel tem feito na faixa de Gaza, né? Isso teve card, teve vídeo, né? Muita faixa também. Isso, assim, ao longo dos meses, não foi uma ação isolada, não, né, Pedro? Foi uma luta, né? E ainda é, né? A gente está nessa luta em defesa de Gaza, né? Da Palestina. A gente, inclusive, é uma luta antiga, né? Eu lembro, olha, essa ação do Cristo Redentor, ela viralizou no mundo inteiro. Saiu no Al Jazeera, saiu o jornal na Alemanha, na Itália, na Espanha, na França. Assim, gente, na Inglaterra, ela realmente viralizou mundo afora. E como eu estava te dizendo, eu lembro de uma faixa que nós fizemos na defesa da Palestina há 9 anos atrás. Quer dizer, lembra, Muniz? Há 9 anos atrás a gente já estava nessa luta. Então, são muitos anos, né, gente, de massacre. Olha, esse vídeo, gente, assim, foi talvez a maior ação do Coletivo Alvorada esse ano.
em termos de viralizar, de alcançar as pessoas, né? Foi maravilhosa. E é uma ação super, hiper radical, né? Porque foi a primeira vez que nós conseguimos levar um drone para o Cristo. Lá é a área de segurança nacional, onde passa helicóptero, onde passa próximo aviões, né? A gente sempre vê aquela imagem do Cristo quando está descendo no Rio. Então, foi assim, a gente teve que esperar o helicóptero sair para subir o drone para fazer. O drone veio de uma comunidade a uns 2 quilômetros do Cristo, ou 3 ou mais quilômetros, veio voando até chegar no Cristo. Nós precisamos isso com radinho, falando com o cara do drone. A hora que ele posicionou, nós abrimos a faixa, vieram segurança. Dessa vez nós estávamos com 30 pessoas lá, parece que a gente estava com 1.000, né? Porque todo mundo aderiu. A luta foi muito linda, porque as pessoas abraçaram. Se você viver ali em cima, a gente consegue segurar os seguranças para não tomarem a faixa, e foi uma ação maravilhosa. E o Muniz, você estava lá também, eu queria a sua impressão de estar lá no quente. Nossa, foi muito forte, porque estava muito cheio o Cristo Redentor nesse dia. Eu falei, nossa, olha, muita gente, essa bandeira grande, isso pode dar confusão, mas vamos que vamos. Aí eu que normalmente preparo para poder abrir rápido, porque eu já tenho os macetes, e eu dou a coordenada. Quando eu falo 1, 2, 3, já pega e já sobe correndo, né? Uhum. E aí o pessoal, o que se você Stop Genocídio de Gaza, é a favor de Gaza, contra o genocídio e tal. Imediatamente todo mundo aderiu, começou a gritar, e bater palma, e virou uma coisa, uma festa naqueles Cristo Redentor, a parte de cima cheia de gente também, e o povo fotografando, tinha gente debaixo da bandeira, fazendo assim com a mão para ela ter movimento, e gritando. Foi muito, muito, muito bonito. E foi o dia que a gente conseguiu mais tempo ficar com uma faixa dessa aberta no Cristo Redentor. Nós conseguimos ficar mais ou menos 1 minuto e meio, porque normalmente essas ações são assim 15 segundos, 30 segundos, porque o segurança já chega, né? Lá é área de segurança nacional, é proibido fazer as coisas lá, mas a gente faz, né? A Alvorada faz. Agora, é interessante, né, Muniz e Pedro, porque muita gente, quando viu o vídeo, quando viu as imagens, falou, não, isso é IA, isso não aconteceu mesmo, né? E não aconteceu. Não, essa é verdadeira. Uhum. Essa é verdadeira, maravilhosa. Maravilhosa, né? Isso, viu, Ângela? São momentos bem tensos, mas quando a gente conclui, fala... Ali vocês podiam, inclusive, ser presos, né? Sim. No Cristo nós nunca tivemos essa ameaça, não. Eles são muito bacanas. Nós voltamos depois no Cristo, né? Esse ano ainda, foi com a luta do quê, Muniz? Agora não estou lembrando. Foi do Justiça Tributária? Justiça Tributária. Acho que foi. Enfim, a gente nunca teve... Lá são seguranças particulares, né? Não é polícia. E é um lugar comandado, né? Pela Igreja Católica, né? Uma diocese que cuida de lá, mas tem parceria com empresas que financiam, né? Com empresas particulares. De qualquer forma, lá é proibido, o que eles pedem, dizem que é proibido, mas, assim, enfim, proibido é mais gostoso, as questões políticas, né? Nós já fizemos uma, que essa, sim, também foi uma ação maravilhosa, que foi dentro lá de Aparecida do Norte. Nós levamos um bandeirão, um bandeirão de 50 metros, na época da prisão do Lula, né? E também foi maravilhoso, também viralizou, e eu lembro que teve uma ordem dos Templários, que é uma ordem de extrema-direita da Igreja Católica, que fez uma matéria assim, você lembra disso, Alexandre? Fez uma matéria de 3 laudas detonando esses comunistas, que a gente tinha cometido um sacrilégio, e não sei o quê. E essa tem uma história interessante, porque chegamos lá, a segurança mandou fechar e falou, não, nós estamos pagando uma promessa. Estamos aqui pagando uma promessa, nós temos o direito de pagar essa promessa. Aí eles uma promessa para o Lula. O Lula é devoto de Nossa Senhora Aparecida. Ele olhou para a gente, rapidinho, senão vou ter que chamar a Polícia Federal. Bom, vamos seguir. Então, agora outro tema, né, que
pegou, assim, alastrou a questão da taxação dos super ricos, né? E aí foi de tudo, foi cartaz, foi vídeo com o IAC, mais para frente vocês vão entrar fundo nisso, foi tudo, né? Todo o repertório de comunicação do coletivo, não é mesmo? Não, essa foi tudo. Inclusive, 4 idas a Brasília, distribuição de material para todos os deputados federais e senadores. Eu fiquei 15 dias em Brasília, né, nessa luta. Rio, né? 2 vezes para o Rio fazer 2 vezes nas comunidades, 3 vezes, né? 3 vezes, 2 em comunidades, fizemos o avião, né? Fizemos o avião lá, passando em Copacabana. Foram jogos também pela soberania, pela taxação e pela soberania. Os jogos de futebol, fizemos 12 jogos e encerramos num campeonato que foi muito legal, um grande evento, com show, com banda e tudo. E foi uma luta vitoriosa, né, gente? Nós temos que aplaudir, nós conseguimos, tivemos renegado como interlocutor com as comunidades, abrindo as portas para a gente das periferias. Só um minuto, gente. Então, assim, foi uma campanha, né? Isso foi uma campanha. Tivemos o Du, que é um grande companheiro nosso, um grande mentor nosso, né? Tivemos ele como todo o apoio de informação, de desenvolver os textos, de buscar as matérias, para saber onde era o gancho, porque a nossa preocupação, gente, era o seguinte: o Congresso ia deixar passar a isenção do imposto de renda, só que ia passar de uma forma que a gente ia tirar o dinheiro da saúde, da educação, da segurança pública. Era isso que eles queriam comprometer o orçamento do Lula para o ano que vem. Então, a nossa luta foi saber de onde tirar esse dinheiro. E aí tivemos reuniões com o Haddad, em Brasília e tal, e aí a gente desenvolveu, né, o Haddad desenvolveu a forma de financiar isso, que lógico, é uma luta também antiga, tá? Aí uma luta antiga nossa, de mais de 20 anos. Eu lembro em 2013, nas jornadas de 2013, a gente com a faixa, uma faixona, taxar as grandes fortunas. Então, é uma luta nossa antiga, do Partido Comunista, do qual eu fiz parte durante muitos anos. Hoje eu estou no PT, mas é uma luta antiga, a taxação, que é a justiça tributária, né, a taxação dos super ricos. E aí, lógico, entrou as bets, entrou todos esses novos milionários aí, né, que precisam ser taxados, né, que ganham dinheiro no Brasil, empobrecem as pessoas aqui, endividam as pessoas aqui, e o dinheiro vai todo para fora, né? Não pagam imposto, não contribuem com nada. Então, assim, foi uma grande vitória do povo brasileiro, e especialmente do Coletivo Alvorada. Aí a faixa, aí lá no Rio, fala, no Rio. A faixa no Rio, né? Passou por toda a orla da Zona Sul ali do Rio, né? De Copacabana até o final de tudo ali. E aí as pessoas viram, aplaudiram. Mas uma coisa bem importante nessa ação da gente foi, como o Pedro falou, foi essa abertura para a periferia, né? Porque a periferia, as pessoas, elas entenderam do que se tratava, essa coisa de taxar o super rico. Então, também foi um momento que a gente pôde também dialogar, conversar, explicar melhor o que estava acontecendo e mostrar um pouco do que esse governo estava fazendo em prol do Brasil, né? A gente estava naquelas crises ali do governo Lula, da comunicação, não está comunicando, não está chegando, aí o renegado chega para poder ajudar a gente, né? O renegado tem uma boa entrada aí nas periferias, então também foi um momento de uma ação política do diálogo com essas pessoas, né? De trazer elas para o nosso campo e explicar tudo o que estava acontecendo e a importância dessa luta, né? Então, foi um trabalho também muito importante, onde eu acredito que a gente deixou ali sementes de reflexão, né? Porque essas comunidades são tão bombardeadas por fake news, né? Por essa onda dessa igreja fundamentalista cristã, e é tudo tão massacrado, né? E de repente a gente teve essa oportunidade de mostrar que as coisas não são como muitas vezes eles estão recebendo, né? Então achei que foi uma ação também nesse sentido político de preparação
muito importante, não só para o Coletivo Alvorada, mas para Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, numa preparação de uma consciência política maior aí da população. Nessa luta é importante, perdão, Ângela, é importante fazer alguns agradecimentos aqui, sabe, de parcerias. A gente teve o Xuxa, que apareceu aí, que é um treinador de futebol aqui, que tem um projeto com futebol amador de Belo Horizonte, que abriu o diálogo nosso com os times de futebol, porque nós fizemos vários jogos com os times amadores, são times de verdade, alguns times com 20 anos de tradição do futebol amador mineiro. A parceria com o Renegado, muito importante, que o Renegado já é do Alvorada, né? Um integrante do Alvorada e tal. E no Rio de Janeiro, o Shaolin da Rocinha, que abriu a porta da Rocinha para a gente entrar com toda segurança, que não foi fácil, foi muito tenso, né, Muniz? Nós entramos na Rocinha, a Rocinha está sob o comando do Comando Vermelho, a gente entrou na Rocinha escoltado com mais de 30 metralhadoras, ninguém podia usar celular, eles tiveram que olhar as imagens todas do drone depois, tiveram que tirar, foi tudo muito difícil. Lá no Vidigal, como é que chama, gente, o do Vidigal maravilhoso? Nossa, deu um branco aqui agora. Tivemos André, a parceria, eu vou lembrar, maravilhoso, Juninho, uma liderança. Juninho. Oi? Juninho. Não. É uma liderança maravilhosa do Vidigal, que nos abriu a porta e fizemos lá a ação no Vidigal. Lá no Vidigal nós fizemos 2 vezes, inclusive, né, a ação lá no Vidigal. Em Brasília e no Rio, o Coletivo Alegria. Mandar um beijo para a galera do Coletivo Alegria, apoiadora do Coletivo Alvorada. Nós temos um Coletivo Alvorada lá, um grupo, né, no Rio, com 100 e tantas pessoas, antigo, desde a época dos trompetaços e tal, do Lula Livre, e a gente reativou ele e fizemos essa aproximação a esse coletivo, que é o Coletivo Alegria. Muito, muito obrigado, Coletivo Alegria. Abriram as portas do Rio, ajudaram a nos financiar. E em Brasília, importante, o Mobiliza DF, o coletivo de Brasília, que também nos ajudou a fazer todas as ações em Brasília. Um abraço ao coletivo Mobiliza DF, de Brasília, Distrito Federal. Exato. Olha só, gente, para todo mundo que já está conosco, né? O que eu peço sempre? Curtida e compartilha. Curtir é fundamental, porque indica que vocês estão gostando do que estão vendo. E compartilhar, vocês indicam para os algoritmos que isso é um material relevante, que vale a pena. E com isso, o nosso material chega até mais longe, né? Vocês nos garantem pernas, braços e asas para voarmos até mais longe. Então, compartilha no grupo da família, no grupo de amigos, nos ajude, né? Fazer com que essa conversa tão bacana chegue até mais longe. E olha, antes da gente prosseguir, vou lembrar que está conosco aqui o Virgílio, está dando boa noite a todos, a Sofia Diniz está dando parabéns, vida longa ao Coletivo Alvorada, a mesma coisa está dizendo a Vânia Regina e a Beth Ferreira. A Beth está dizendo mais, né? Ela está perguntando, na verdade, onde fica a sede do Coletivo Alvorada? Eu pergunto para vocês, onde fica a sede do Coletivo Alvorada? Olha, a gente não tem uma sede ainda, né? Porque a gente, agora, este ano, uma das conquistas que a gente teve foi conseguir criar uma associação, porque a gente era assim meio MST, não tinha CNPJ, não tinha nada. É tudo no MOOC, né? Então a gente criou. Não, o MST hoje, meu amigo, está muito mais organizado. O MST tem a cooperativa do Brasil inteiro. Tem universidade, quem dera né? se fôssemos igual o MST, vai falar muito. Parceiro, né? No passado. 10 anos de parceria com o MST, um beijão à galera do MST. São parceiros e amigos mesmo. E então agora a gente tem um CNPJ que saiu agora no 2º semestre, né? Onde a gente vai começar a se organizar. E aí tem algumas propostas, a gente está vendo, inclusive, como o MST, que ganhou um prédio novo aqui em Belo Horizonte, lá na Sapucaí, e a gente está pleiteando ali uma sala para o Coletivo Alvorada, para a gente deixar material, facilitar as nossas inserções na região central, idas e vindas, locais de reuniões. Então, estamos movimentando, né? A gente nunca pensou em ter uma estrutura física porque a gente gosta de rua, né? A gente não gosta de escritório, a gente gosta de rua.
Então, a gente é muito sem rumo, assim, só meio cigano, assim, estamos cada hora num canto, né? Mas deve acontecer, quando acontecer, a gente vai anunciar direitinho aí para as pessoas, e isso está dentro do projeto do ano que vem, que são os 10 anos do Coletivo Alvorada, que temos muitas festas, a gente ainda vai falar, temos viagens, temos documentário, tem muita coisa para rolar o ano Não que pode vem. esquecer, eu vou ter que sair, gente, que eu tenho 2 postagens para fazer, mas vou enrolar um pouquinho. Não podemos esquecer a viagem de Cuba, tá? Ainda está aberto. Nós vamos a Cuba passar o dia 1º de maio do ano que vem, o Dia do Trabalhador. O histórico, é a data maior. O histórico Dia do Trabalhador, a histórica festa de Cuba, será os 100 anos de Fidel, o ano que vem. Então, vai ser um momento histórico. E a gente o Coletivo Alvorada está produzindo um documentário, e o documentário vai chamar Vai para Cuba. Então, em Cuba, a gente está levando essa delegação. Né? Vamos para Cuba. E nós estamos levando essa delegação para Cuba no dia 1º de maio, e lá onde será gravado as últimas cenas do documentário. A gente está articulando um almoço com o presidente, teremos a companhia do embaixador do Brasil em Cuba, enfim, vai ser uma viagem maravilhosa. Agora, eu queria falar sobre a sede. É o seguinte, querida, a sede e queridos, a sede do Coletivo Alvorada está no meu coração, no coração do Muniz, no coração de todos aqui e no coração de todos vocês. Verdade, verdade. Né? Ao contrário, né, dos patrimonialistas que gostam tanto, né? Primeiro faz uma sede e tal, e aí fica lá a sede e não acontece nada. O coletivo sem sede faz tudo. Exato. É isso mesmo, a sede é o coração de cada um de nós. Lindo. Lindo. Ô, Ângela, e a gente ouviu tanto nesse período, vai para Cuba, seus comunistas, vai para Cuba, seus comunistas. Nós vamos para Cuba, eles mandaram, a gente vai para Cuba. E vai ser uma discussão político-cultural das mais incríveis. Tem vaga ainda, não tem, gente? Para quem tem vaga, tem vaga. Alexandre pode até vai, gente, lá no Instagram do Coletivo Alvorada. Eu não sei se está lá ainda para escrever, mas, enfim, entrar comigo, pode botar aí meu WhatsApp em contato comigo, que eu ou então o e-mail do Alvorada, Alexandre, o e-mail do Alvorada também. É uma viagem imperdível, viu? Imperdível. Para quem já foi mandado para Cuba e ainda não foi e gostaria de ir, é uma viagem imperdível. E nós vamos fazer uma viagem cultural política, como você disse, né? Aí, olha o... Então, vão ter várias atividades políticas. Nós vamos passar 3 dias em Havana e depois, gente, 4 dias em Varadeiro, para dar aquela descansada. Ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro. Num all inclusive. E ali também nós vamos pegar, vai ser o momento da gente gravar os depoimentos de quem foi lá, dos integrantes do Alvorada, que participaram desses 10 anos. A gente quer fazer boa parte do documentário com aquele fundo maravilhoso, que é o Mar do Caribe, né? A gente em Cuba, depois de 10 anos de luta, sendo mandado ir para Cuba, nós vamos mostrar que nós demos, né, a volta por cima, reelegemos o presidente Lula, retomamos a nossa democracia, colocamos Bolsonaro e os golpistas na cadeia e ainda vamos para Cuba, sim. Exato, e com aquele fundo azul do Mar do Caribe, que é simplesmente... Lá nós vamos gravar os depoimentos e contar um pouco da história desses 10 anos do Coletivo Alvorada. Exato. Então, quem quiser mais informações sobre como ir para Cuba com o Coletivo Alvorada, é só pegar esse endereço que a Alexandra já colocou na tela. Né, Alexandra? Está aí. @Alvorada Coletivo. Aí vocês têm as informações. Né? Bom, falando... Um momento importante, né, Ângela, um momento importante para Cuba, que ela está entrando para o BRICS, né? E isso vai mudar muito a condição política de Cuba, no sentido de possibilidades, né? Eu recebi um vídeo que o Pedro, acho que foi o Pedro que me mandou, não sei quem não lembra agora, mostrando assim, já as estratégias, o que a Rússia vai ajudar em Cuba, o que a China, onde o Brasil entra, onde a África, né? Porque aí Cuba sai da lógica do dólar e vai poder comercializar nessas moedas com esses países. Então, Cuba, a possibilidade de Cuba ter uma nova condição enquanto país, né? E a gente vai estar lá chegando neste momento também, né? de uma festa cubana, de novas possibilidades, de um novo arranjo para esse povo tão aguerrido que enfrenta
né, os Estados Unidos há mais de 30 anos, né, e que estão lá firme e forte na sua luta, na sua soberania. Então, Exato. acredito que vai ser um momento muito bonito para a gente que está indo lá, né, a gente do Coletivo Alvorada, e todos nós que estaremos em Cuba nesse 1º de maio. Exato, você está certíssimo nisso. Até porque a mídia corporativa brasileira, a auto-intitulada grande mídia, quando ela fala sobre Cuba, ela só fala que Cuba tem problemas, mas não diz que os problemas são fruto de 6 décadas de embargo, né? Que os Estados Unidos exerce contra essa pequena ilha do Caribe, e ela resiste bravamente, né? E o Coletivo Alvorada vai chegar lá exatamente no momento que ela vai estar dando a volta por cima aí no BRICS, né? Bom, mas falando ainda sobre os 10 anos do Coletivo Alvorada, que estão sendo comemorados, mas que é ano que vem, né? Teve a festa do início das comemorações dos 10 anos, e foi muito legal, foi na Savassi e bombou. A gente tem imagem, não tem, Alexandre, da festa? Do jeito que a gente faz, né? Primeiro, manifestação, todo mundo foi para a rua levando bandeiras, né? E depois a festa. Alvorada não faz festa sem manifestação, sem luta. Claro. Né? Até certo. As nossas festas são festas de luta. Certo, exatamente. Então, nós homenageamos vários artistas, né? Gente que passaram pela história do Coletivo Alvorada nesses últimos 10 anos. Eu acho que foram quase 20 artistas, Pereira da Viola, Renegado, Manu Dias, Aline Calixto, Fernando Takai estava lá, foi receber a medalha, né? O Coletivo Alvorada distribuiu uma medalha de homenagem, homenageando a esses artistas, uma medalha de luta, né? Homenageamos também jornalistas que estiveram com a gente ao longo desses anos, né? A Ângela foi uma das homenageadas. Homenageamos também os coletivos, né, Muniz, que estiveram com a gente, o MST. Aí o coletivo, o Muniz pode falar mais, mas, né, as bordadeiras, enfim. Alguns coletivos que nascem dentro do Coletivo Alvorada, né, que saem, coletivo Flores de Luta, as bordadeiras, tanto Linhas do Horizonte quanto Pontos de Luta, né, a Cozinha Solidária, que foram coisas que nasceram dentro do Alvorada e criaram asas, voaram e se firmaram como coletivos, né, próprios, né, com independência. Então, a gente relembrou toda essa história, né? E, assim, eu acho que a gente não pode nunca deixar de agradecer, especialmente os artistas de Belo Horizonte, pelo carinho que eles têm com o Coletivo Alvorada, né? Sempre que a gente precisa deles, porque, querendo ou não, nós somos um coletivo que agimos através da arte e da cultura, né? E a gente, neste processo da arte e da cultura, a gente conseguiu conquistar esses artistas. Eles viram na gente um representante dessa classe, né? Representantes de luta dessa classe. E somam com a gente. Sempre que a gente precisa deles, eles vêm nos socorrer, vêm nos ajudar, vêm somar com a gente nas lutas, nas forças, nos trabalhos. E eles são chamariscos, né, para que as pessoas vão lá, porque vai ter o artista, vai ter a Fernanda Takai, vai ter Renegado, vai ter fulano, ciclano, e isso chama também a população, né, é uma forma de agregar as lutas. Então, a gente se sente muito honrado dessas parcerias com esses artistas todos que acompanham a gente aí nesses anos todos. E essa camiseta que vocês estão vendo aí na tela é a que o Pedro está usando, né, Pedro? É uma camiseta que virou uniforme. Essa camiseta a gente bolou, a gente fez um resgate das faixas, né? Essa camiseta representa nossas faixas. E, gente, nós já fizemos, assim, no mínimo, umas 50 mil faixas com pautas diferentes. Então, não caberia numa camiseta. Aí nós resgatamos algumas importantes, né? Então, ela representa as nossas faixas nos viadutos, nossos bandeirões, né, que é uma parte importante da linguagem, né, da luta do Coletivo Alvorada. Sim, a gente acabou que não fez a retrospectiva disso, mas o Evandro tem, né? O Evandro deve estar nos assistindo. O Evandro tem os adesivos, né? Aquela coleção incrível de Gatos pela Democracia. É um barato aqueles adesivos, né? Eu acho que mais de 10 mil, né? Daí para cima. 10 mil o quê? Artes?
Artes a gente pode ter feito assim, umas artes, sei lá, umas 1000 artes. Agora, adesivo, nossa querida, nós já fizemos mais de 5 milhões de adesivos. Não, eu estou pensando em 10.000 tipos diferentes. Não sei, chega isso não. Acho que uns 1000 chega. 10 mil tinha acho gato muito, não azul, sei. O gato que você rosa, acha, gato Alexandre? vermelho, tinha variações, né? Não, uns 1000 diferentes nós fizemos. Agora, eu achei imprimir, muito diferente. nossa senhora, imprimir nós já perdemos a conta. Uhum. Oi, Ale? Sim. A gente pensou, Ângela, em fazer o álbum dos adesivos, né, Pedro? Pois O álbum de A gente fazer figurinha. como se fosse figurinhas, entendeu? Pois E aí é. a gente lançar isso daí, porque esses nossos adesivos, eles viraram meio que disputa, sabe? As pessoas disputavam para ver. Eu não tenho esse, eu tenho esse. Eu vi muita Colecionadores. criança brigando, querendo adesivo que achava bonito e tal. Inclusive álbum para criança, né? Já ir politizando Sim. desde Sim. Uhum, bacana. É Olha o só, Celcinho que faz essas artes. Celcinho é uma figura muito interessante dentro do coletivo Alvorada, ele que faz as artes para a gente, ele é muito criativo, né? Então tem muita arte aí que é dele, né? Outras Alexandre pessoas também. fizeram Alexandre também, né? também já fez Alexandre também bastante também. fez, né? uhum. E aí um reconhecimento, né, gente? O Coletivo Alvorada teve várias homenagens esse ano, né? Assembleia Legislativa, outras câmaras municipais. Quem quer A falar? Assembleia Legislativa ainda vai acontecer, mas nós já recebemos na Câmara de Contagem, na Câmara de Belo Horizonte, nós já recebemos algum tempo atrás, devemos receber de novo o ano que vem, no ano de 10 anos. Acho que nós recebemos com 5 anos, não foi isso, Muniz? Foi. Devemos receber o ano que vem com os 10 anos. Na Câmara de Juiz de Fora. Na Assembleia ainda vai acontecer, viu, Ângela? Acabou que atrasou por causa da questão da Copasa. Então, talvez fique para o ano que vem, sabe? Porque acabou que a Assembleia, com essa privatização, a Bia Cerqueira, que é a deputada parceira, que vai fazer essa homenagem, uma audiência e tal, ela está no comando ali, né, da resistência na Assembleia, e realmente ficou muito pesado. Mas nós vamos receber, já foi aprovado, inclusive, também no Congresso Federal, na Câmara Federal, pela deputada Ana Pimentel, é bom falar, né, quem nos homenageou. Bacana. Na Câmara Federal e no Senado. O Senado está sendo construído. Então, nós recebemos em Contagem pela vereadora Moara Saboia, em Juiz de Fora, pela vereadora, gente, se eu esquecer, eles vão me matar. Tem aí o nome, não tem, de Juiz de Fora? Na homenagem tem a vereadora... Consegue. Laís Pernut. A Laís. Isso. E aí, no ano que vem, o Bruno Pedrosa já falou que vai fazer uma audiência dos 10 anos em Belo Horizonte. Então, é parte do reconhecimento desses anos de luta, né? Em defesa da democracia, dos direitos humanos, enfim, tudo isso que a gente vem construindo junto. Exato. E é uma coisa muito bacana, porque o Coletivo Alvorada faz esse reconhecimento das lutas, está na luta, está puxando as lutas, tem esse reconhecimento e faz também as homenagens. E esse ano, o Coletivo Alvorada homenageou pessoas, inclusive algumas pessoas que lamentavelmente morreram. Estou pensando no Papa Francisco, no Ozzy Osbourne, músico, né? no Lô Borges, nosso queridíssimo Lô Borges, no Bolão, lá de Santa Teresa, e na Preta Gil. Todos eles foram homenageados com cards, com manifestações, né? E é o coletivo... No caso, o Lô Borges, nós homenageamos com um ato maravilhoso, né? Ali no mesmo dia do falecimento dele. Lô Borges foi um amigo, né, gente? Lô Borges frequentava minha casa há muitos anos, eu sou de Santa Teresa, né? Então foi um grande amigo, foi uma grande perda. Nós fizemos um ato maravilhoso, também que viralizou no Brasil inteiro. Foi tudo muito improvisado. Eu até fiquei com medo, sabe, gente? Porque quando eu acordei de manhã, eu falei, gente, nós vamos ocupar a esquina. Liguei para o Gabriel Guedes, e o Gabriel Guedes, vamos embora e tal. Liguei para vários artistas, todo mundo topou. Aí chegou ali mais ou menos 1h a mãe do Chechel, que é o Gabriel Guedes, né? Falou, gente, vocês não acham que está muito em cima? Eles nem velaram o corpo ainda e tal. Só que a gente já tinha mobilizado, já tinha anunciado, já estava bombando, não tinha como voltar. Aí fiquei com aquela preocupação, tentei falar várias vezes com o Iê Borges, né, o irmão mais novo do Lô, que é muito meu amigo, fiz
trabalhei com ele várias campanhas eleitorais, né? Fiz campanha dele, né? Foi candidato 2 vezes a vereador de Belo Horizonte, eu coordenei as campanhas dele e tal. Aí falei, mas agora vamos embora, vamos fazer essa homenagem. Aí, de repente, chega quem? O mais velho, né? O Marilton Borges, chegou para abraçar essa homenagem. Aí eu fiquei tranquilo, entendeu? Aí nós fizemos essa homenagem assim, histórica. Foi um momento histórico e muito emocionante. Eu acho que a família toda, depois, no dia do velório e enterro, toda a família veio nos agradecer pela homenagem. Foi muito lindo. Exato, e esse vídeo que vocês estão vendo são momentos, né? Um flash do que foi essa homenagem, e olha o tanto de gente que tinha. O cálculo foi umas 2.000 pessoas, para vocês terem noção do tamanho. E aí pusemos projeção, né, com as fotos, contando um pouco da história dele. O Nélio Costa, nosso parceiro, foi para lá. Foi um momento lindo, lindo. Uhum. Bom, outra homenagem que o Coletivo Alvorada fez e sempre faz é a queridíssima, nossa eterna presidente Dilma nosso Rousseff. coração. Que nós já entrevistamos aqui, né, no nosso programa, né? Exato, ela veio aqui e terminou assim, ó, dizendo assim todo mundo abraçado. Nesse país foram os coletivos, né? Nossa, eu quase chorei naquela hora. Eu acho que todo mundo. Ela é maravilhosa. A gente teve uma proximidade muito, muito grande com a Dilma, né, no período da candidatura dela do Senado, né? Eu ajudei a coordenar as ações de rua, né? Com a Dilma, nós fizemos um ato com ela no Alto Veracruz. Depois, né, Muniz, pusemos aquele tapete maravilhoso, que foi aquele ato lindo ali na Praça Floriano Peixoto, né? Onde ela foi, também no Alto Veracruz, também ela foi batizar lá a praça que o Gilson Reis nomeou de Praça Dona Valdete, né? Também foi uma outra homenagem que nós fizemos, também junto ao Coletivo Alvorada, Dona Valdete, das meninas de Sinhá, maravilhosa. E, assim, ter estado com a Dilma durante aí 2, 3 meses foi uma coisa muito... Me sinto muito orgulhoso. Rodei com ela, Minas, fomos visitar todos os assentamentos, ou vários assentamentos do MST, né, em Minas Gerais, no interior. Então, foi um momento muito especial para o Alvorada, para nós, tivemos essa honra de estar, né, ao lado da Dilma. Infelizmente, ela não foi eleita, foi um golpe que tomamos, exatamente quando surge aquele... Muito esquisita, muito esquisita. Foi quando surgiu os disparos de WhatsApp, né? Quando surgiram aquele disparo de WhatsApp, e foi quando elegeu um desconhecido Zema, né? A Dilma estava nas pesquisas, né, liderando com folga nas pesquisas, era uma vaga só para o Senado, né? Naquela eleição. Foi o Cleitinho. Que foi eleito o Cleitinho junto ao Zema, né? Foi quando apareceu esse Zema aí do nada e virou governador. Exato. Bom, mas uma coisa interessante é o seguinte, que da mesma forma que esses disparos, né, essa nova tecnologia fez tanto mal, né, é possível usar também a inteligência artificial para o bem. E o Coletivo Alvorada está provando isso. Eu gostaria, então, que você e o Muniz falassem agora sobre esses vídeos incríveis que o Coletivo Alvorada está fazendo e que me parece que tem 5 personagens, não é? E que estão sendo chamados de investigativos, porque estão contando muitos podres e vão contar mais ainda. Então, por favor, fale um pouco sobre o IA no Coletivo Alvorada. Olha, Ângela, quando rapidamente eu saquei uma coisa. A esquerda saiu na frente com esse tipo de trabalho, com aqueles vídeos que foram feitos em Congresso Inimigo do Povo. A direita não tinha trabalhado, nem a direita nem a extrema-direita tinha trabalhado com IA. E aquilo dali foi muito forte, incomodou todo mundo. E eles não sabiam como lidar com aquilo. Aí eu falei, Pedro, aqui, ó, temos uma coisa aqui, vamos para isso aqui, vamos aqui. Aí o Pedro pegou, chamou o João Martins, irmão dele, e eles fizeram o primeiro, né, Pedro? E o primeiro já foi muito bom. Eu falei, cara, é por aqui, a gente tem que investir nisso.
Só que é uma coisa cara assim, de ser feito, né? É um trabalho caro, um trabalho difícil, um trabalho delicado. E aí o Pedro, junto com o João, começa a desenvolver essa linguagem. E é uma linguagem que veio para ficar com o Coletivo Alvorada. E o Pedro vai falar mais sobre esse processo todo, mas aquele momento ali eu vi que era a linguagem que a esquerda dominou rápido e virou. Você vê que não tem nada da extrema-direita e nem da direita com o IA, que a gente fica sabendo que explodiu, que, sabe, eles ficam. Outro dia eu recebi uma coisa assim, vi no Instagram, e eles tentando fazer, mas coloca o Lula conversando com o Alexandre de Moraes, uma conversa com uma voz assim, uma coisa Não feia. convence. O Lula falando, daí, Alexandre, você tem que defender a soberania do PT, não sei o quê. Gente, qualquer retardado vê que isso daqui é fake. Eles não sabem usar essa tecnologia, precisa de muito neurônio, eles não têm muito neurônios para poder usar essa tecnologia, pelo trabalho, pela sensibilidade que E precisa. não tem Então, conhecimento também, né? Porque exige conhecimento para lidar com o IA, né? Conhecimento político, histórico, social, eles não têm, né? São grosseiros, são grosseiros. O Pedro abraçou isso daí, agora é a missão dele, né? Pedro? Conta, então, como é que é essa Olha, eu missão acho que assim, a coisa do IA foi o time, né? A gente via perdendo nas redes sociais esses anos todos, né? Para a extrema-direita, principalmente, principalmente com fake news, né? Eles fazem aqueles vídeos impactantes deles, né? E sempre trazendo fake news. Eu acho que o IA, a esquerda sai na frente do IA, mas eu vejo uma coisa no IA que eu venho sentindo, que o IA não vai servir para mentira. O IA ele funciona para você falar a verdade, porque você faz o IA baseado em fontes reais. Você busca a fonte do Estado de Minas, a fonte do Hoje em Dia, a fonte do Globo, do CNN, do NBC, e você monta o vídeo com fontes reais. Então, a Meta, né? A Meta, que é a empresa que coordena aí o Instagram, Facebook e tal, ela não consegue derrubar, porque você está lá no DNA do vídeo, estão as fontes reais. Então, isso a gente saiu na frente, eu acho que a esquerda sai na frente, é uma nova linguagem, a gente tem uma preocupação para que o IA não tire emprego de ninguém, muito pelo contrário, que ele gere. Então, a gente está trabalhando ele como uma pauta jornalística, criamos 4 personagens, 4 jornalistas investigativos, que vão fazer parte do coletivo de jornalístico do Coletivo Alvorada. Então, gente, dá muito trabalho, é uma ferramenta cara. A gente hoje está trabalhando com 4 ferramentas diferentes, né? 4 plataformas diferentes de IA, e a gente vai brincando entre elas. Elas evoluem, todo dia tem uma coisa nova nelas, é uma evolução incrível que está acontecendo. O objetivo para o ano que vem, desse IA, que vem se transformando, é o combate à fake news. Será o combate à fake news, é desmentir. A gente está se preparando para combater o que vem por aí. A gente sabe que a eleição do ano que vem, a extrema-direita vai estar desesperada, porque eles não conseguem emplacar um candidato, e nós temos Lula, gente, com possibilidades reais pela primeira vez, eu como um grande otimista, de ganhar no primeiro turno, então eles vão vir para cima. Então, é lógico, a gente está surfando nas redes, a gente vem ganhando nas redes, mas a contraofensiva vem. Não espere que nós vamos levar esse cenário até a eleição. Vamos sofrer, sim, uma contraofensiva da extrema-direita, não sei ainda como, mas nós estamos nos preparando para enfrentá-la, né? Através do IA e, lógico, desenvolvendo novas ações de rua, né? Para também a gente dialogar próximo à população, né, às ruas e tal. A gente sempre tem a intenção, sempre tem o objetivo de nos manter na rua. A rua, sim, é o nosso lugar, é o lugar do Coletivo Alvorada, mas a gente resolveu investir no combate nas redes sociais também, na disputa das redes sociais. E eu acho que de um tempo para cá a gente vem começando a realmente disputar pela primeira vez as redes sociais. Sim. A gente consegue exibir algum desses vídeos, Alexandra? Ou você não tem eles aí? Eu acho que tem um do Zema aqui.
de IA. Tá, ok. Vamos ver então um dos vídeos, só para o pessoal sentir um pouco o que é esse trabalho tão bacana com inteligência artificial. Mas, enquanto isso, o Muniz está querendo falar alguma coisa, né, Muniz? Por favor. Sim, é que é o seguinte, eu também tenho conversado com o Pedro, porque a gente voltou desde agosto com a Tenda da Democracia, junto com outros coletivos. E é impressionante como a tenda ela é muito forte. Muita gente chegou, vocês voltaram, que bom, o que vocês estão trazendo agora? E a gente levou temas. E nesse contato direto com a população, eu conversando com as pessoas, eu comecei a certificar que a gente vai precisar de fazer um trabalho de entendimento do que é e para que serve um deputado federal, um senador, um deputado estadual, um vereador, porque a população não tem noção do que é isso, e nem da importância de votar nisso. Elas acham que deputado é para asfaltar a rua, é para arrumar um jeitinho de colocar um parente lá no SUS mais rápido, essas coisas assim, entendeu? E a gente vai precisar de fazer um trabalho intenso para a gente poder mudar a configuração das assembleias e do Congresso. Porque não adianta só o Lula, né? O Lula não adianta só o Lula. A gente vê toda a amarração, todas as dificuldades que a gente sofre por conta de não ter um Congresso que realmente represente o povo. Então, eu acho que a IA vai ser um instrumento muito importante nessa coisa didática também. Vamos ter que pensar como é que a gente vai fazer isso de uma forma criativa, que seja interessante, que as pessoas parem para ver, ouvir e curtir, né? Mas eu vejo que isso também é uma possibilidade da IA que para o ano que vem aí nas eleições. A gente consegue exibir o vídeo agora? Não? Bom, então o vídeo... Vai lá no Instagram do Alvorada, que tem dezenas de vídeos. É bom que você visite o Instagram do Alvorada, curta, siga a gente para acompanhar essa nova tecnologia que é a nossa... Inclusive, hoje vamos lançar mais um vídeo. Atrasei porque estou aqui no programa, né? Às 22 horas eu vou lançar mais um vídeo sobre a Copasa, um chamado para a Assembleia amanhã. E amanhã a gente vai lançar os 4 jornalistas, os 4 personagens que irão combater o fake news no ano que vem. Eles têm vocês nome? Vão conhecer, ao pouco vocês vão conhecer nos personagens. Você pode adiantar o nome desses jornalistas? Noara, Roberta Brasil, a Noara não lembro o sobrenome. Nossa, é tanta coisa que eu tenho feito, gente, dá um branco danado. E aí tem um personagem do coletivo Alvorada, que é o âncora, e 3 repórteres de rua, né? A gente pensou assim, numa redação mesmo, né, de jornal. Então, nós temos o âncora, que é o personagem mais carrancoso mesmo, com a cara de bravo, que vem trazendo as notícias ruins, né, que vai enfrentar a extrema-direita, e 3 repórteres de rua, 2 mulheres e um homem, que vão atrás das notícias, né? Vão dar as notícias em loco ali, onde elas acontecem. E olha, a gente também está no TikTok, viu? Eu acionei o TikTok e menos de 2 meses rápido, né, já está em quase 6 mil seguidores, né? Essas imagens, essas IAs no TikTok funcionam muito bem. Teve uma da Copasa que teve mais de 17 mil curtidas, foi a que a gente bombou mais lá. Então, a gente também está abrindo aí o TikTok para a gente pegar essa moçadinha está aí do TikTok, pega essa população de 13 até 22, 23 anos. Então, a gente está lá também. Quem quiser lá seguir e dar o seu joinha lá e fortalecer nós lá no TikTok também. E aqui no YouTube também. A Alexandra vem subindo todos os vídeos, aí é até mais fácil de vê-los, né? Porque vão estar numa pasta organizada, né, Alexandra? Então, também podem vir aqui seguir o nosso YouTube, onde a Ângela transmite o nosso programa. E também você vai encontrar uma sala com todos os vídeos de IA. Até o final do ano a gente vai colocar todos lá. De todas as lutas que a gente vem travando. Isso, que é outra batalha, né? Porque além de fazer, é importante guardar, organizar, não é? Para sempre. Isso, né? Não, e dá trabalho, viu, gente? Porque é pesquisa, depois você faz o roteiro, aí você manda para a plataforma, aí ela vai desenvolvendo as cenas. Aí depois você faz as cenas separadas, depois você junta as cenas.
Se tiver um erro que você tiver que consertar, refaz o vídeo todo, você não consegue consertar só, ainda não, como está evoluindo muito rápido. Então, é assim, cada vídeo é de 2 a 5 horas, um vídeo mais longo, nós já levamos até 5 horas para fazê-lo. Sabe? É locução que tem que fazer, depois você monta a cena, aí você cria o cenário, né? Qual o cenário que eu quero de fundo? Eu quero uma TV, eu quero a Praça 7, igual o último que nós fizemos, o cenário de fundo era a Praça Soares, chamando, né, para manifestação. São vídeos que têm funcionado muito para mobilização também, né, de chamar para as manifestações, eles têm viralizado muito. Então, a gente está aprendendo, mas até o ano que vem nós vamos estar foda para combater a extrema-direita. Exato. Olha só, gente, nós estamos caminhando para o final e aqui eu queria ler, tem mais mensagens. A Beatriz Oliveira, ela está dizendo o seguinte, que ela está adorando o programa e está dando parabéns. Que bom, Beatriz. A gente fica muito feliz de você estar gostando. Espero também que as outras pessoas estejam gostando do programa e gostem também do trabalho que o Coletivo Alvorada faz e se some a nós nesse trabalho, né? Que é um trabalho coletivo sempre, né, gente? E aqui o Virgílio Dutra Pena também está dando parabéns ao Coletivo Alvorada pelos excelentes serviços prestados em 2025. Muito obrigada. E se some a nós, a luta é sempre coletiva. Bom, gente, agora eu vou pedir para tanto o Pedro quanto o Muniz e a Alexandra falarem sobre as perspectivas do Coletivo Alvorada para o ano que vem. Um ano que talvez seja o ano mais importante das nossas vidas. Nós precisamos combater a extrema-direita e reeleger o presidente Lula. E vai dar trabalho, viu? O Pedro já antecipou. Então, comece pelo Pedro. E aí, Pedro? Como é que Olha, dizer que tem muita coisa boa para vir para o ano que vem. A gente está programando a escola de ativismo do coletivo e formação de novos líderes. Se Deus quiser, a gente vai lançar o ano que vem, com o objetivo de formar novas lideranças, novos ativistas, porque em algum momento eu vou me aposentar, o Muniz vai se aposentar, e a gente precisa que a meninada, que a moçada leve essa luta para frente. A gente também está organizando, junto à Ângela, né, Ângela? Uma ação de formação jornalística periférica, que é um trabalho que, se Deus quiser, também vai ser realizado. Tudo que a gente vem feito é muito focado nas periferias, sabe? Em dialogar nas periferias. O Alvorada também vai fazer um curso de audiovisual nas periferias, o ano que vem, junto a algumas escolas estaduais, escolas públicas. Então, a gente tem muito... E a viagem a Cuba, vamos deixar esse convite, venham com a gente para Cuba. Então, tem muita coisa boa para vir por aí, gente. Olha, o Pedro falou nesse projeto, né? Ele chama Vozes Periféricas, é um projeto, parceria do Coletivo Alvorada, da UFMG, né? E o objetivo é, num primeiro momento, contribuir para a formação de jovens estudantes periféricos da UFMG na área do audiovisual e de podcast. Né? Porque a moçada tem interesse, quer fazer, mas falta muitas vezes capacitação para isso. Então, capacitação e estrutura, né? O Coletivo Alvorada está trabalhando para adquirir em parceria, vamos deixar isso mais para frente, para anunciar as parcerias, deixar elas se fecharem, em parceria com outras instituições, para adquirir um equipamento, né? Muniz, Ângelo, de podcast, para a gente ter o nosso podcast, que aí esse canal aqui, gente, nós vamos passar para um estúdio, será feito no estúdio, com câmeras, com microfones, e é onde a gente vai ter esse espaço para formar novos comunicadores, que é outro grande objetivo, lideranças, ativistas e comunicadores. Exato, e vamos ter condição de pagar bolsa para estagiários, que até agora os poucos estagiários que a gente teve, eventualmente, foi tudo na base do de grátis, né? E a gente acha que não é assim. Todo mundo precisa pagar o aluguel, a luz, a água, né? Aqui está ficando cara, que se deixar privatizar, vai ficar cara, gente. Amanhã, todo mundo na Assembleia Legislativa para defender a Copasa. Exatamente. Mas, então, e aí, Muniz, o que mais? E a Associação dos Amigos, que você é presidente?
A associação foi lançada, né? Agora, a associação, para ela poder ter uma atividade de busca ativa de recursos, ela precisa de 2 anos de estar andando, entendeu? Uhum. Então, foi lançado agora, mas também pelo nosso trabalho do Coletivo Alvorada, muito ligado à arte e à cultura, e toda essa mobilização. Inclusive, a gente foi representar o Brasil no Museu Reina Sofia, né, pelas nossas atividades, numa exposição de arte e grafia. Na Espanha, Então, eu né? estou na Espanha, eu fui representando, dei cursos lá e tal. A gente está aí também pleiteando ser um ponto de cultura, que também vai ser uma possibilidade de buscar editais para as nossas movimentações, né? Mas eu quero falar um pouco da importância desse canal. Eu acho que a coisa assim mais importante que a gente vai precisar de trabalhar, e todas as pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir, que eu peço é que divulguem esse canal aqui, porque a comunicação, gente, é a coisa mais importante que existe. Eu sempre falei, Minas Gerais é um berço de grandes jornalistas. Tem jornalistas mineiros espalhados pelo mundo inteiro. E Minas Gerais não tem um canal de jornalismo próprio. A gente não tem. São Paulo tem, Rio, Bahia, Fortaleza, Ceará, Pernambuco, a gente não tem. A gente está com esse canal daqui do YouTube, né? A Ângela no comando. A Ângela é a nossa jornalista responsável por tudo isso. Nós já conversamos em muitas coisas. Eu tive agora com um jovem que trabalha com quadrinhos, trabalha com charges. Falei com ele pelo canal, ele falou: eu topo entrar nessa parada da gente fazer umas coisas com charge, porque eu quero lançar o site para essa moçada que vem trabalhar aqui também desenvolver a escrita. Como que eu faço uma boa escrita e jogo no site para as pessoas lerem depois? Tem o cara que vai fazer uma charge e jogar lá, né? A Ângela, um tempo atrás, Ângela, você me falou muito da coisa do futebol, né? Que a TV Cultura tinha um programa futebolístico que era o que tinha mais audiência. Aquilo está na minha cabeça, assim. E eu já estou pensando de pegar umas moçadas de torcida organizada quando tiver esse podcast, viu, Pedro? E a gente fazer um podcast de futebol, de esporte, de futebol, com as torcidas organizadas. Com os antifascistas. Falando de. A meninada falando do futebol, essa moçada com a sua paixão pelo Galo, pelo Cruzeiro, colocar eles ali num diferenciado, né? Dentro daqui do YouTube, via podcast. Então, assim, eu tô articulando, pensando, minha cabeça fica pensando. A pessoa fala, eu vou desenvolvendo, vendo as possibilidades e articulando as coisas. Porque eu acho muito importante, tudo isso que a gente faz, a IA, tudo isso é muito importante, mas eu acho que este canal aqui, ele é fundamental para Minas Gerais. A gente precisa de ter um canal de jornalismo forte em Minas Gerais. Eu tive agora nos 100 anos ali da Casa do Jornalismo e do Sindicato do Jornalismo, e a gente vendo o quanto que essa profissão... 80 anos da casa. Tá em 80 anos do Nós vamos chegar sindicato e nos 60 100, mas anos por da enquanto casa. 80 e 60. É. da casa. Pois é, 80 do sindicato, 60 da casa. Isso. Você vê assim, olha, é uma profissão que não tem espaço, né? Os jornais estão tudo ficando pequenininho, tudo espremido, as redações tudo pequenas. A gente precisa de criar esses espaços. Se a gente tem Agora, essa por outro ferramenta... lado, a informação cada dia é mais importante, mais necessária, mais essencial. Sim. Então, tem que criar esses espaços, você tem toda a razão. Tem que criar esses espaços. Igual eu já te falei, Ângela, esse povo que é progressista, que é de esquerda, eles vão trabalhar onde? Depois vira tudo motorista de aplicativo, sabe? Porque não tem onde trabalhar. Então, a gente tem que criar essa possibilidade, a gente tem que ter os novos loucos que criaram o Pasquim, que criaram aquelas formas dos anos 70, 80, que era uma juventude. A gente tem que dar espaço para esse povo. Essa é a minha vontade, ano que vem, de bombar isso daqui, trazer uma moçada para enlouquecer todo mundo. Com Exato. notícia e qualidade. E você, Alexandra, quais são as suas expectativas para o Coletivo Alvorada ano que vem? Eu quero estar dentro dessa evolução aí também, continuar com o coletivo, né? Desde 2000, tem 10 anos no coletivo, 5 eu faço parte.
Bacana, bacana. Pois é, gente, então é isso, né? A gente está chegando ao final. Vou deixar a palavra aberta aí para o Pedro, para o Muniz, para a Alexandra, e agradecendo muito a todos vocês que estiveram conosco. A Maria Araújo está dizendo o seguinte aqui no chat: além de eleger o presidente Lula, precisamos eleger mais deputados progressistas. Exatamente, é por isso que a gente tem que ir para as ruas, né? E vamos que vamos. Mas, enfim, a palavra é com vocês. Eu só vou despedir. Eu tenho tenho que voltar para a luta, tenho essa postagem para colocar no ar. Beijão, obrigado a quem nos assistiu. Agradecer toda a militância que nos financia, dizer mais uma vez que não somos financiados por sindicatos, a gente tem sim parceiros que ajudam em algumas campanhas e são muito, muito bem-vindos, mas não somos financiados por sindicatos, não somos financiados por partidos, somos financiados por vocês, pela militância que contribui com o nosso Pix, com as campanhas, com as ações, e não só financeiramente, como quem vai nas redes, curte, compartilha, quem vai nas manifestações que a gente convoca, quem vai nas manifestações que a gente participa. Então, são vocês que financiam e que fazem esse coletivo existir. Então, muito meu beijo de fim de ano, Feliz Natal, Feliz Réveillon para todo mundo. E ano que vem, gente, rua de novo, não tem outro jeito. Nosso destino é rua, rua e rua. Beijo. Legal, valeu, Pedro, super. E aí, Muniz? Faço as minhas palavras a do Pedro e eu nunca posso deixar de agradecer muito a militância, porque o Coletivo Alvorada só existe por conta da militância. Então, assim, o reconhecimento que eles têm, o respeito que eles têm pelo Coletivo Alvorada, né? E a gente também respeita muito cada uma dessas pessoas que sempre estiveram e sempre acreditaram na nossa luta, porque nós somos voluntários também, né, Pedro? Nós não ganhamos para fazer isso, né? Nós fazemos isso porque a gente acredita nessa luta. Então, tudo que vocês contribuem é para a luta sempre. E a luta não é minha, não é do Pedro, não é da Ângela. A luta é da construção de uma nação, né? De uma nação que seja mais próspera, soberana, mais justa, né? E é esse o nosso intuito, né? Então, muito obrigado e seguimos em frente, que o ano que vem vamos ter muito trabalho, muito trabalho. Não será uma eleição fácil, mas estamos aqui firmes e fortes para fazer o que a gente puder. E você, Alexandra? Agradecer toda a militância, que é a nossa audiência, né? Desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e 2026, bora para a luta de novo. Exato. Então, gente, olha só, daqui a pouquinho o Pedro está subindo lá no Instagram do Coletivo Alvorada mais um vídeo, dessa vez sobre a Copasa. Todo mundo ligado, que amanhã, 9 horas, já na Assembleia Legislativa, vão tentar impedir que vote esse projeto absurdo que entrega a Copasa para esses privativistas que só pensam em dinheiro e não estão nem aí para a água, para a saúde do povo mineiro. Então, todo mundo na Assembleia Legislativa amanhã, a partir de 9 horas, e de olho nesse vídeo que o Pedro está subindo daqui a pouco. No mais, né, gente, muito obrigada pela audiência de todos vocês ao longo desses 38 programas em 2025 e voltamos em 2026. Beijo, tchau, tchau. Hoje não